Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais um momento de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 30. Objeto de conhecimento, vamos trabalhar a morfossintaxe e, como detalhamento, classes gramaticais variáveis. Atenção para o que está aí em destaque: conceito e flexão. Substantivo, isso mesmo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo, tá bom? Então, nossa aula de hoje está especificamente toda voltada para os substantivos. Vamos lá. Muito bem, vamos começar então falando de morfologia. O que é morfologia? É a parte da gramática que estuda as palavras de acordo com a classe gramatical a que ela pertence. Então vejam só, nós estamos falando de morfologia dentro da nossa aula, né? Que aí a gramática ela tem as divisões, a sintaxe, a semântica, e nós vamos tratar da morfologia, que é o quê? Justamente esse estudo dessas palavras de acordo com a classe gramatical que ela pertence. Se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, né? Olha só, quando nos referimos às classes gramaticais, logo sabemos que se referem àquelas 10, né? Então, são 10 classes gramaticais, ou vocês podem encontrar também escrita como classe de palavras, tá? Então, quais são essas 10 classes gramaticais? Os substantivos, os artigos, os pronomes, os verbos, os adjetivos, as conjunções, as interjeições, as preposições, os advérbios e os numerais. 10 classes de palavras, então não esqueçam, tá bom? Essas classes de palavras aí, né, fazem parte da morfologia, porque a morfologia estuda, então, a que classe as palavras pertencem, perfeito? Vamos, então, a essas classes gramaticais. E a primeira delas é o substantivo, né? Então, nossa aula está direcionada para o substantivo. É a classe de palavras usada para dar nome aos seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Primeira coisa, todo mundo tem um nome, certo? Tudo tem um nome. Eu tenho nome, você tem um nome. Esse adereço aqui que eu estou usando tem um nome, né? Este outro adereço que eu estou usando tem um nome. Então, tudo tem um nome, certo? Muito bem. Então, o substantivo é justamente essas palavras, né, que vão dar nome a esses objetos, né, aos seres, por exemplo, aqui, que eu estou falando, aos fenômenos, aos lugares, né, às qualidades, ações, enfim, dentre outros. Então, meu nome, Rodrigo, certo? É um substantivo. Nome Rodrigo é um substantivo. A palavra que nomeia, né, esse objeto aqui, esse adereço, óculos. Óculos, um substantivo. Este adereço que eu estou usando, um relógio. Relógio é substantivo, porque ele é o nome, né, desse adereço. É o nome desse adereço e é o meu nome, Rodrigo. Ok? Muito bem. Os substantivos, eles possuem a seguinte classificação: eles podem ser comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto e, por fim, coletivo. Então, essa é a classificação dos nossos substantivos, tá? Se ele é comum ou próprio, se ele é concreto ou abstrato, se ele é primitivo ou derivado, ou se ele é simples e composto, ou se ele é um substantivo coletivo. Nós vamos ver, então, um a um a partir de agora. Olha aí, nós temos, então, a classificação dos substantivos, tá? O primeiro deles é o substantivo comum. O substantivo comum é um nome genérico que se dá ao mesmo grupo de seres ou de objetos, tá? Costuma vir em letra minúscula, isso mesmo. Então, quando nós falamos de substantivo... Gente, só rapidinho, vocês têm que entender que nós estamos trabalhando eles em dupla, tá? Então, comum, próprio, simples, composto, tá? Concreto, abstrato. Um em relação ao outro. Então, olha só. O comum é o nome genérico, né? Então, que se dá ao mesmo grupo de seres ou de objetos e costuma vir sempre com letra maiúscula. Olha só aqui os exemplos: professor, mesa e armário, né? Então,
Professor é um substantivo comum. A palavra professor é um substantivo comum. Por quê? Ele dá nome, né, a um grupo de seres ou de objetos. Certo? Muito bem. Pode ser também, o outro exemplo, mesa, né? A mesa é o nome daquele objeto, né? Daquele lugar, daquele objeto ali que se coloca, né? As coisas que você senta para comer, enfim. Armário, também nós podemos chamar de objeto de substantivo comum, porque ele dá nome, então, aí, né, em grande grupo, a esses objetos, tá bom? Em contrapartida, nós temos o próprio, que é o nome que se dá especificamente a um, né, ou alguns indivíduos ou objetos, né, de um grupo de seres ou de objetos, identificando-os em relação a todo o grupo e tornando-os inconfundíveis. Costuma vir com letra maiúscula, tá? Então, o nome próprio sempre é letra maiúscula. Vamos desmistificar isso aqui, olha só. O nome próprio, né, o substantivo próprio, ele vai, então, aí nomear especificadamente, né, um indivíduo, ou objeto, ou lugar, né, de um grupo ali de seres ou desses objetos, identificando em relação a todo o grupo e tornando-os inconfundíveis. O que é isso, professor? Olha só. Todos nós somos seres humanos, certo? Então, nós fazemos parte de um grupo de seres, né, de seres humanos. Só que como que eu vou me diferenciar de você? Eu tenho um nome, a professora Vanessa tem um nome, vocês têm um nome, certo? Então, nós nos diferenciamos em relação a todo o grupo, né, através dos nossos nomes próprios. Isso mesmo, nomes próprios, tá? E você deixa, você, na verdade, torna-se inconfundível por conta disso, porque você tem um nome próprio, um nome que é seu. Perfeito? Muito bem. Então, ele vem aí com letra maiúscula. É o caso de José, nome próprio. Brasil, né? Nós temos vários países. Mas como é que eu sei que é o Brasil? Como é que eu sei que é Portugal? Como é que eu sei que é China, Estados Unidos? Pelos nomes próprios que eles apresentam. Então, são nomes próprios deles, né? Assim como Rodrigo é o meu nome próprio, é próprio meu, certo? Muito bem, então Portugal também é um nome próprio e Maria também é um nome próprio. Entendido, pessoal? Vamos então ver agora os simples, né? Os substantivos simples e compostos. Então, o substantivo simples, ele possui apenas um radical. Nós já vimos, inclusive, aí, né, em algumas aulas passadas, o estudo dos radicais, né, que é aquela palavra base ali, é o que vai ser base para outras palavras. Então, ele possui apenas um radical, isto é, apenas um elemento formador da palavra. Né? O radical, ele vai ser esse elemento formador da palavra. Por exemplo, cachorro, chuva, roupa, né? A partir dessas palavras, eu consigo, então, formar outras palavras. Mas o simples, ele só vai ser né? Só vai ter um radical, tá? Que vai formar, que é o elemento para formar outras palavras. Que é, no caso aqui, o composto, tá bom? Composto, ó, em relação ao simples, possui mais de um radical. Né? Se no simples eu tenho só um radical, no composto eu tenho o quê? Mais de um radical. Então, comumente, ele vai ser formado pela junção de duas ou mais palavras, tá bom? De duas ou mais palavras, para formar só uma. Então, o composto é uma só. O composto, ele vai ter mais de um radical, tá? Eu tenho mais de uma palavra aí formadora, tá? E ele vai juntar, então, duas ou mais palavras dentro do substantivo composto, duas ou mais palavras, para formar uma só. Vejam, aqui antes eu tinha só cachorro, né?
Só que aqui no substantivo composto eu tenho cachorro quente, porque eu tenho uma... Opa, desculpa, vamos lá. Eu tenho uma e eu tenho duas palavras, certo? A mesma coisa é guarda-roupa. Aqui eu só tinha roupa, né? Eu só tinha roupa. Ali eu tenho a palavra chuva. Tenho duas palavras juntas aqui. Então, guarda e roupa, né? Antes eu só tinha a palavra chuva, que era substantivo simples. Agora eu tenho guarda-chuva, ok? Mais duas palavrinhas. Então, uma, duas, certo? Então, vejam, o simples, ele só tem um radical. O composto, ele tem mais de um radical que vai fazer o quê, professor? Isso mesmo, ele vai formar uma só palavra, né? Vai juntar aí, ó, junção de duas ou mais palavras e vai formar uma só. Cachorro, eu tenho só um entendimento ali, né? É só uma palavra. Cachorro quente, é aí um lanche que a gente come. Chuva, né? Ele é o elemento da natureza, o fenômeno da natureza. Guarda-chuva é um objeto que eu uso para me proteger da chuva. E roupa é uma coisa, guarda-roupa é o local ali, o móvel que eu uso para guardar a minha roupa. Então vejam que eu tenho aí outras palavras sendo formadas. Entendido, pessoal? Então já vimos aí, né? Os simples e os compostos. Vimos também os comuns e os próprios. Nós vamos ver, então, o concreto, né? É o nome que se dá ao substantivo cuja existência independe de outro ser, tá? Então, ele independe aí de outro ser. Nesse caso, o pensamento apresenta sua existência como própria e independente de outra. Por isso, o substantivo concreto pode ser real ou imaginário, material ou imaterial, tá? Então, o concreto, tá? Ele é independente de outro ser, ok? Ele vai ser independente de outro ser. Nesse caso, né, o pensamento ele vai apresentar sua existência como próprio, independente da outra. Não precisa do outro ali para existir, certo? Então, ele pode ser real ou imaginário, material ou imaterial. É o caso de cadeira, né? Cadeira ali é um substantivo concreto, certo? Muito bem. O abstrato e o primitivo. Então, o abstrato é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de um ser concreto para existir. Vejam que lá o concreto ele não dependia de ninguém. Já o abstrato não. O abstrato ele precisa né, o substantivo cuja existência depende de um ser concreto para existir. Então, sem o ser concreto, o substantivo abstrato não é capaz de ser produzido. É o exemplo de alegria, né? Alegria só existe se um ser humano ali tiver, né, um sentimento, se alguém tiver esse sentimento de alegria. Por isso que ele depende da existência de um ser concreto para existir. Tá bom? Muito bem. O primitivo é aquele cujo nome não se origina de outro nome, tá? Então, ele é o primitivo, ele é que começa, ele é que surge tudo. Esse tipo de substantivo costuma dar origem a outras palavras. Então, o substantivo primitivo é que vai dar origem a outras palavras. Ele é o início. Então, casa. A palavra casa é a palavra que dá início, né? Aí depois vem casebre, casinha, casarão, né? Mas o primitivo é aquele que vai originar outro nome. E o derivado, né, é o cujo nome origina-se com base em outro nome, ou seja, no nome primitivo, né? Nós tivemos ali o exemplo de primitivo casa e aqui nós temos o derivado casinha. Por quê? Porque ele originou-se aí com base em outro nome, né? Casa é uma coisa, casinha é outra. Então, casa, substantivo primitivo, casinha, substantivo
derivado. Ok, pessoal? Muito bem, vamos continuar. E aí nós temos o substantivo coletivo, né? Então, nome que se dá a uma coleção ou a um conjunto de seres ou de objetos de uma mesma classificação ou ideia, tá? Então, o substantivo coletivo, ele vai ter aí uma coleção, vai ser a junção aí, né? Desculpa, o substantivo coletivo, ele vai dar nome, tá, a essa coleção ou a um conjunto de seres ou de objetos dentro de uma mesma classificação. O coletivo, por representar a ideia de múltiplos indivíduos ou objetos, vem sempre no singular, tá? Então, é como se eu reunisse ali uma determinada quantidade de seres ou de objetos numa mesma classificação, né, e desse um nome, tá? E esse nome vem no singular. Como vocês, por exemplo, aí, né, onde vocês estão nesse momento. Eu tenho vários, o quê? Vários alunos, né? Eu tenho vários alunos, reuni todos vocês aí. Tenho vários alunos. E aí, eu vou usar um substantivo coletivo para determinar vocês. Qual é o substantivo coletivo que eu utilizo? Classe. Está no singular, né? Então, a classe vem dos alunos, tá bom? Olhem aí, então, os exemplos que nós temos. Álbum, né? Álbum de fotografias, selos ou figurinhas. Eu tenho várias fotografias, vários selos e figurinhas, e eu chamo esse conjunto de fotografias, de selos ou figurinhas de álbum. Bando, né? Tem várias aves ou pássaros ali sobrevoando. Olha aquele bando, né? Eu já sei que é de aves ou pássaros. Docente, professores. Nós temos uma reunião aí de vários professores juntos. Nós temos uma reunião docente. Pomar, de árvores frutíferas. Então, tenho vários jambeiros, várias mangueiras ali, eu posso chamar de um pomar. Semana, né, de dias, são 7 dias. Então, 7 dias eu chamo de semana. Coletivo de 7 dias é semana. Turma, alunos de uma mesma classe, né? Então, eu posso chamar vocês aí, né, de turma, posso chamar vocês de classe também, que são substantivos coletivos. Tá bom? Muito bem. Esses substantivos, além de serem classificados como nós acabamos de ver, eles vão flexionar. Quando a gente fala de flexionar, nós estamos falando de movimentar. Como é que eles se movem? Como é que eles flexionam, né? Então, olha só. Eles vão flexionar em gênero, número e grau. Então, em relação ao gênero, nós temos masculino e feminino. Tá? Flexão do substantivo lá do nome, da palavra que dá nome aos seres. Certo? Então, masculino, garoto, feminino, garota. Tá? Flexão de gênero, masculino, feminino. Quando eu falo flexão de número, eu estou falando de singular e plural, né? Singular só um, plural mais de um. Então, garoto, garotas. Garoto, garotos, né? Mesma coisa aqui, masculino. Vamos lá. Mulher, né? Mulher. Qual é o masculino? É o feminino, desculpa. É o feminino, mulher. Qual é o masculino? Homem. Certo? Então, eu tenho aqui uma flexão de gênero. Mesma coisa. Mulher, aqui na flexão de número, né? Mais de um. Mulher, mulheres. Mais de uma mulher. Certo? Muito bem. Dentro aqui da nossa flexão, ainda de gênero, nós temos aqui algumas formas, né, de se flexionar aí esse substantivo. Por exemplo, os biformes, os uniformes, né? Os substantivos biformes, eles têm duas formas. Então, ele é um amigo, ela é uma amiga, tá? É um substantivo que ele tem duas formas. Por isso que é biforme, né? A palavra biforme aqui significa que é duas formas. Então, ele é um amigo, ela é uma amiga. Tudo certo, tudo normalzinho, né? Temos aqui, então, o substantivo amigo e amiga como biformes, né? Duas formas. Certo? Muito bem. Então,
Temos aqui essa classificação em relação ao gênero, tá, gente? Uniformes. Só vai ter uma forma, que é o caso de estudante. Então, quando eu vou me referir a estudante, eu digo um estudante, uma estudante. Teve alguma alteração aqui? Não teve. Ele é estudante, ela é estudante. Olha, um estudante, olha, uma estudante. Então, eu uso as duas formas para me referir tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? Então, por isso que nós chamamos de uniforme, porque... Opa, vamos lá. De uniforme, porque é apenas uma forma, tá? Diferente aqui do nosso biforme, que é ele é um amigo, ela é uma amiga. O pronome muda. Vocês percebem? Pois é. Aqui no uniforme, não. Uniformes, né? Uma forma, ok? Aí nós temos o sobrecomum, que é o quê? Ele é a criança, ela é a criança, né? Vejam, gente, que aqui nos uniformes, nós vamos ter alteração do nosso artigo, né? O artigo é que vai caracterizar se é masculino ou feminino. Aqui no biforme, não, a gente vai ter a terminação, né, do substantivo aí, fazendo essa referência. Aí nós temos o sobrecomum, né? Que é ele é a criança, ela é a criança. Também aí é uma forma, certo? Vai ser definido pelo nosso artigo. Ele é a criança, ela é a criança. E o comum de dois gêneros, né? Vejam que aqui criança também não teve alteração. E o comum de dois gêneros, ele é o colega, ela é a colega. Ele é o colega e ela é a colega. Tá bom? Comum de dois gêneros. Nós vamos ter a flexão de número também aqui, tá bom? Que singular é uma só, plural mais de uma. Então, singular mesa, né? Nós temos a ausência do quê? Da letra S, que vai me identificar como plural, né? Mesa, plural de mesa, mesas. Então, aqui eu já tenho a presença do S, que vai dar, então, que vai me dizer que é plural, que tem mais de uma. Uma mesa, duas mesas, três mesas, ó, o S aparecendo, né? Então, no singular eu tenho a ausência de S, aqui na palavra mesa, e no plural eu já tenho a presença de S. A flexão de número, né, que nós temos aqui, ó, nesses exemplos. Nós vimos mesa e nós vimos mesas, certo? E aí nós vamos ter rapaz, animal, barril, mal, pão, lápis, bolo e tijolo. Só que aqui, gente, nós não vamos ter apenas só a presença do S, tá? Colocou o S e tirou o S. Não, nós temos aí mais alguns, né? Alguns elementos que vão ser acrescidos. Por exemplo, vamos lá. Rapaz, qual é o plural de rapaz? Rapaz está no singular, né? O plural é rapazes. Então vejam que aqui termina em Z, né? E acrescentou-se o quê? O ES. Não é só o S, tá? Acrescentou-se o ES. Então, terminou em Z, né? Nós temos aí o ES sendo acrescentado e não somente o S. Animal, né? Qual é o plural de animal? Vejam que termina em L. Então, tiro o L e acrescento o IS. Animal, animais. É igual jornal, né? A palavra jornal termina com L. Qual é o plural de jornal? Jornais. Eu tirei o L e acrescentei o IS. É a mesma regrinha aqui do animal. Barril, né? Mesma coisa. Termina em L, acrescentei o IS. Barril, barris. Mal.
termina em L, acrescenta o ES, né? Males. Então, mal, males, tá bom? Pão, né? Pão. Aqui já temos aí essa flexão, né, da palavra pão, acrescentando também o ES, ou seja, tirou-se o O, né, e acrescentei o ES. Pão, pães, tá? Lápis aqui já tem o S, professor, mas lápis já vai ter o nosso S aqui, como é que fica? Então, o S vai permanecer e você vai modificar apenas o artigo. O lápis, os lápis. Então, não é os lápises, não tem isso, né? Ali você pode confundir com de rapaz, tá? Então, o lápis, os lápis. Fulano, me empresta o teu lápis, né? Ou pega aí o meu lápis, tá? Caiu mais de um. Fulano, pega aí os meus lápis, ou me empresta os teus lápis, tá bom? Não vamos mexer, então, aí na terminação da palavra lápis. Perfeito? Bolo é a mesma regra aqui de mesa, ó. Terminou em vogal, eu só acrescentei o S, né? Bolo, bolos. Um bolo, 2 bolos, 3 bolos, 4 bolos, enfim. Terminou com uma vogalzinha e eu acrescento apenas o S. Tijolo, a mesma coisa, ó. Tijolo. Qual é o plural de tijolo, professor? Tijolos, né? Então, terminou em vogal, acrescentei o S, tá? Então, não esqueçam, singular, ausência do S, plural, presença do S. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Nós tivemos a nossa aula aí, né? Sobre os substantivos, um pouco da classificação desses substantivos e da flexão deles também, que eles vão flexionar em gênero, número e grau. Só que hoje nós só vimos em número, né? E gênero, masculino e feminino, singular e plural, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!